Ei, Fernanda. Consegui. Boa Pronto, noite, gente. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, Fernanda. Andréia. pronto, muito bem. Sejam bem-vindas aí, né? Andréia e Fernanda já trabalham no tribunal, uma mais tempo do que a outra, né? E hoje nós Sim. vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse processo de mudança, né? Que está tendo, pelo menos assim, em termos de ampliação, né? Isso está acontecendo. Mas antes de tudo, eu queria saber assim, Andréia, como é que é? Você está na justiça há quanto tempo? Há quanto tempo no tribunal? Me conta. Doutor, eu faço 25 anos de Justiça Federal neste ano de 2023. Sou da Seção Judiciária da Bahia Você começou e minha... como menor aprendiz, então. Não, não, nem tanto. E depois eu, assim, trabalhei a minha vida inteira lá, mas por 3 anos, quando o meu marido foi trabalhar em São Paulo, eu, pelo Sinar, eu fui para o TRF da terceira região, fiquei 3 anos lá, o que foi muito bom para mim, porque meio que eu me preparei para o TRF 1. E aí, quando eu retornei para Salvador, pouco tempo depois eu vim para o TRF da primeira região. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete quando eu entrei de execução fiscal. Aí, com uma juíza mineira, que foi a minha primeira chefe, a doutora Simone dos Santos Lemos É Fernandes, que é uma desembargadora querida, hoje aqui no TRF1. desembargadora do TRF6 hoje. Eu trabalhei com ela. TRF6. Quando ela retornou para Minas, ela me aconselhou a eu mudar para um gabinete civil, para eu aprender mais e tudo, porque o fiscal era um pouco reduzida a matéria. Eu fui para o civil, que também tinha desapropriação, né? Aí depois eu, no TRF3, eu peguei a competência residual. E aí, quando eu vim para o TRF1, eu já fui para o previdenciário, servidor e militar, e hoje nós estamos no criminal. Então, assim, meio que eu também trabalhei no TRF, na turma recursal um tempo e na Câmara Regional antes de chegar no TRF1. Tá. Então, a gente vai, cada lugar que a gente vai passando, a gente vai agregando conhecimento, né? E assim, eu fico feliz de ter chegado aqui no TRF1 já com a diversidade assim, de competências, né? É uma experiência boa, né? Uma bagagem boa. Ô, André, mas tem quanto tempo então de TRF1? Doutor Wilson veio, né, por antiguidade, que era o juiz que eu já trabalhava, foi meu professor da universidade também. Ele veio por antiguidade em 2019. Em fevereiro de 2019 que ele tomou posse, eu vim um pouquinho antes, em janeiro, para organizar as coisas. Então, eu cheguei aqui em janeiro de 2019. Então, 4 anos e um pouquinho, né? E 3 meses e 4 meses. Não, tá Quatro certo. anos e 4 meses, já tem uma estrada. E a Fernanda não tem 25 anos de Justiça Federal, não, né, Fernanda? Não, eu tenho 23, quase. Porque antes disso fui dar aula em faculdade, fui advogar, fui funcionária do Banco do Brasil durante 15 anos. Então, tenho um trajeto também fora do balcão. Ah, Mas eu entrei no tribunal, professor. Eu tenho 20 anos de tribunal e 3 de sessão judiciária, o senhor não vai acreditar, de Rondônia. Rondônia. A turma É, boa lá, eu, viu? eu fiz concurso para cá, mas já estava se esgotando o prazo e me foi oferecida a oportunidade de não perder o meu cargo de analista e ir para a seção judiciária de Rondônia. E eu fui, passei 3 anos lá e os outros 20 aqui no tribunal, onde trabalhei 11 anos com a desembargadora Neuza Alves e pegamos várias matérias, né, esse tempo todo, pegamos previdenciário, ela foi vice-presidente, pegamos admissibilidade de recurso, criminal e, por último, residual. E agora eu estou com a doutora Nilza Reis, recém-possada, e hoje foi a solenidade aqui em Brasília. Ah, tá joia. Que beleza, então. Então, vocês estão aí no tribunal, assim, é um tribunal meio renovado, né? Foram agora 16 novos gabinetes.
Isso, doutor. Sim, Em verdade, assim, né? O TRF1 já estava há muito precisando dessa reestruturação, porque eram apenas 27 desembargadores, né? Para uma competência, uma jurisdição muito ampla. Porque o senhor há de convir que o Brasil tem 27 estados, né? Além do uhum, DF, e antes de Minas, né, até agosto do ano passado, nós tínhamos jurisdição por 13 estados mais o DF. E levando em consideração que ainda tem a situação que o DF pode ser aquela competência, né, de quando o autor está ajuizando a ação contra um ente federal, ele ainda pode escolher a competência no DF. Então, era assim inviável. E ainda tem um outro agravante, porque eu trabalhei no TRF3 e assim, as relações trabalhistas no norte, no nordeste, são muito mais informais. E isso reflete no direito previdenciário, por exemplo. Então, a gente tem processos muito mais difíceis, com provas mais complexas, que precisam da audiência. Os processos lá do TRF3, nessa área previdenciária, por exemplo, são processos mais amarradinhos, com provas plenas. Então, tudo isso é mais trabalho, tudo isso é, assim, demandas mais complexas, provas difíceis de você apurar, que você precisa estar ali revolvendo. Então, assim, já demorou demais para essa reestruturação. Então, agora, com esses novos, né, são 16 novos gabinetes, a gente renova a nossa esperança, assim, é uma hora, para mim, muito simbólica, e assim, eu estou muito animada com isso, assim, empenhada em colaborar no que for possível para que essas pessoas cheguem assim motivadas, encontrem apoio e que a gente faça esse tribunal assim voar e andar, porque realmente com a estrutura que tinha e o tamanho dele era muito difícil. Assim, a gente sair, né, do lugar onde a gente estava com a prestação judicial falha. É. E aqui, e também assim, né? Aumentaram mais 16 gabinetes. O pessoal está dando um retornozinho aí, eu não sei. pois é, eu não sei. Aqui em casa, eu acho, É, creio que não é. mas então vamos lá. Mas assim, aí melhorou. Aqui, ó. Então são 16 novos gabinetes, mas também houve uma redução, acho que mais de 30% do acervo, né, Andréia e Fernanda? Porque Sim, vieram aqui, com acho que certeza. 170 mil processos para Minas. Isso. Uhum. Então, eu acho que dá para talvez assim chegar assim, ó, então estamos com a faca e o queijo na mão, como se diz aqui em Minas, para poder, né, botar para quebrar. Exatamente. Colocar em prática o que a gente vem aprendendo aí no seu curso de gestão e aproveitar essa oportunidade mesmo para a gente fazer com que a máquina ande melhor, né? É, Esse é o momento, né? isso. E aí me conta uma coisa, o problema aí é só muito processo ou tem mais coisinhas aí, mais pedras no sapato? O que vocês me dizem? Tem muitas pedras, professor. É, Tem Fernanda? muitas. Mas eu posso começar a falar sobre as minhas? Sim. Claro, deve. Tá. Bom, até porque agora eu estou numa nova fase, né? Essa fase de ter a função de estruturar um gabinete novo foi, eu acho que a maior missão que eu já tive no tribunal. Quando me foi oferecida essa oportunidade, eu pensei, meu Deus, chegou a hora de eu ajudar a construir o tribunal que sempre sonhei. Então, eu poderia até pensar, ai, Fernanda, para de sonhar tão alto. Mas o sonho, eu acho que está se tornando realidade. Não fiquei parada esperando que ele virasse o tribunal que eu sempre sonhei e coloquei a mão na massa. Quando recebemos os gabinetes, éramos inicialmente 3 gabinetes apenas. Tínhamos 3 coordenadores. Isso foi no dia 11 de novembro. E nos foi entregue essa missão, e olha, providencie os gabinetes estruturados da melhor forma.
Quando a gente fala estruturar um gabinete, eu sempre tive em mente que não era apenas de material. Chegariam os servidores, e aí, Fernanda, né? Então, o que é que fizemos? Nos unimos, esses 3 servidores, que foi o Gustavo, Vanessa e eu, e colocamos a mão na massa. Em dezembro, começaram a chegar os servidores novos, recém-concursados, sem experiência em tribunal. Muitos vinham de outras unidades também, da área jurídica, mas não de tribunal. E aí começaram a fazer cursos, e nós verificamos que os cursos não seriam seriam importantes, Suficiente, mas né? teria que ter mais coisa. A gente teria que mostrar como funcionavam os sistemas e o tribunal. E Sim. aí, a minha experiência que eu tive também, eu passei 3 anos numa processante, que é a Corte Especial. Então, o que nós fizemos? Nós nos oferecemos a ser supervisores dos servidores que estavam em nossos gabinetes, para que eles tivessem acesso aos processos, ao PJE, e já começassem esse contato. Então, por meio da presidência do tribunal, nos foi oferecido a possibilidade de auxiliarmos os serviços da corte, né? E foi muito bom porque os servidores começaram a trabalhar, começaram a ter o gosto pelo que estavam fazendo e pelo tribunal. E junto com os cursos que foram ministrados, a gente conseguiu formar grupos bons de servidores. Precisariam realmente começar realmente a se dedicar aos trabalhos. Ô, Mas foi Fernanda, muito enriquecedor e hoje eu digo, consegui realizar, não totalmente ainda o meu desejo, mas construímos, tiramos muita pedra do sapato. Meu sapato hoje está ótimo, não tem calo, não está apertado, e eu contribuí. Realmente era um grande sonho eu trabalhar no gabinete que não tinha aqueles probleminhas que sempre me atingiram. Então, sim. o que acontecia comigo, eu procurei fazer com que não acontecesse para Tá. outros. E esse foi um grande ensinamento. E aí, mas me diga uma coisa, são quantos servidores novos que ingressaram aí? Cada gabinete tem 8 a 9. Tá. E aí para os 16 gabinetes, né? Sim, É, sim. então dá Então, 120. existiram 16 coordenadorias. Ah, entendi. E aí você falou que o pessoal já começou a trabalhar, tal, eles já pegavam os processos e tudo, faziam, como é que Sim, funcionava isso? como eles trabalhavam? Durante o auxílio à corte, era o trabalho de processante. O senhor sabe que aqui no tribunal é diferente da vara, porque quem faz a parte de processamento das decisões, despacho, é a própria vara. Aqui nós temos unidades que são as processantes. Então, eles tiveram contato com essa parte. Também trabalhamos em fazer levantamento de minutas de relatório, decisões monocráticas, colegiadas, e passávamos para eles. Como eles tinham acesso ao PJE liberado pela corte, eles abriam os processos, porque nem todos tinham isso, né? Então, eles abriam os processos e, por meio dos processos, eles começavam a trabalhar essas minutas, conhecer como se fazia, né? Então, foi assim, a gente não poderia ficar de mãos atadas, porque bem brevemente eles teriam acesso aos processos e trabalhar diretamente aos processos. Então, eles precisavam conhecer uma parte básica desse trabalho. Tá certo. E você, André, o que você me diz aí de pedras no sapato, além de muitos processos? Então, doutor, quando eu cheguei, tá ouvindo bem ou tá com Não, retorno tá, ainda? tá, tá, não, tá tranquilo. Então, quando eu cheguei no tribunal foi muito difícil, porque eu cheguei para assumir uma equipe que estava acéfala, porque o desembargador estava afastado por licença saúde por um grande período e logo após ele aposentou. E era um gabinete criminal, né, originariamente, que nós passamos a ser previdenciário. E assim, quando a gente chegou em 2019, parece assim, né, que faz muito tempo, mas não faz.
Nós tínhamos 3 modalidades de processo, que era o PJE, o físico e o EJU. Cada modalidade de processo, a gente tinha 3 sistemas também, sistemas diferentes. Então, o físico, você tinha que usar o EJU, o Oracle, junto com o EJU. Tinha também o GDoc. Então, assim, e esses sistemas, eles não eram autoexplicativos como o da primeira instância ele é. Se você lançar lá, devolver processo, da primeira instância tem. O da segunda instância, você tem que saber um código que é tipo loteria. 2, 3, 5, 7, 9, 8. Isso aí é que é o código que vai dar o andamento. E, assim, não nos deram nenhuma, assim, nem a própria instituição, nem a própria equipe nos ensinaram a usar os sistemas. Diziam que não sabiam usar. A E gente isso, pediu ajuda à informática e a informática disse que não tinha ninguém para ensinar, que teríamos que André, bater na porta dos gabinetes. e um acervo do quê? De mais de 20 mil processos Um por acervo gabinete? de 30 mil 30 processos e a mil. gente, sem uma equipe que não sabia manusear nenhum sistema, a gente acreditou que eles não sabiam mesmo, porque, né, a gente tem que acreditar. E ninguém sabia mexer em nada. Parece que tinha um prestador à época que pegava os arquivos do Word, inseria nos sistemas, ninguém sabia usar a ferramenta de trabalho. Então, assim, foi muito difícil. Na época, até o gabinete do doutor Brandão, a André e o Tiago, que nos ajudaram, a gente pediu ajuda. E começamos, assim, já tendo que se virar, né, nos 30 e ir aqui, bater na porta de um, bater na porta do outro. E também, assim, insistimos com a equipe, fizemos, assim, né, aulas de previdenciário, começamos por matérias, assim, vamos começar primeiro por aposentadoria rural, aí a gente ensinava aposentadoria rural, dava um prazo de 2 meses, mudava o assunto, né, no caso, o tipo de processo, para ver se a equipe ia junto aprendendo, mas a gente também não recebeu um feedback positivo. E aí, com o tempo, a gente teve que trocar, ir trocando, né, essa equipe que não estava muito assim disposta, né? Não sei, não queria mudar de competência, mudar de chefia, não foi fácil no início. Mas aí, com o tempo, a gente conseguiu montar uma equipe bacana e a gente hoje está assim numa situação bem tranquila, com o gabinete organizado, a gente acabou mudando para o criminal, né? Porque realmente administrar um gabinete previdenciário, servidor, né, e militar, do jeito, dessa forma que eu falei para o senhor, chegando, né, com uma equipe ainda assim, sem estar estimulada, sem conhecer a matéria, foi assim, foram muitos passos para trás para a gente conseguir ir para frente. Mas eu acho que quando a gente tem boa vontade, disposição, a gente vai rompendo todas essas barreiras, né? E assim, uma das coisas que a gente fazia muito era, além de ter no tribunal um setor de conciliação, a gente foi buscando diretamente com os procuradores-chefes do INSS, da própria AGU, formas de também fazermos acordos, ou como eram matérias repetitivas, tinham vários julgamentos já de teses, né, súmulas e repetitivas, a gente já fazia uma triagem, já, né, tinha esse compromisso, a gente já encaminhava esses processos e aí já vinha com uma desistência, ou já vinha com um pedido de acordo, a gente ia não só pelo caminho normal do julgamento, mas tentando fazer, né, com que esses processos morressem de outra forma, para tentar, né, diminuir o acervo o máximo possível. E assim, não foi fácil, doutor. Eu tenho que dizer, É. também não sabia de todos esses seus ensinamentos aí, essa teoria toda que a gente está aprendendo no curso. Isso realmente, se eu soubesse antes, teria me ajudado até mais. Mas assim, fizemos tudo que estava ao nosso alcance e acho que tudo isso é experiência, né? E também por isso que eu me coloco à disposição das pessoas que estão chegando para não terem que passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, porque eu acho que é desnecessário, né? Quando a gente já passou, né, pelos problemas, a gente tem que fazer com que o outro não precise passar pelo que a gente passou.
É. Aqui, você tá falou uma coisa, né? Eu não sei se no curso a gente já chegou nesse ponto, acho que ainda não. Mas, assim, cuidar das interfaces, né? Foi uma coisa que você fez. De Sim, chegar lá, vamos procurar a PFN, procurar a AGU, procurar lá o INSS, o que que eles podem fazer para facilitar o nosso trabalho e vice-versa, né? isso. Por poder ter essa cooperação. Eu acho, assim, Principalmente, doutor, ah, com os casos de embargos de execução, porque hum, são processos que, às vezes, o próprio autor já faleceu, né? Porque você já teve aquela ação de é, conhecimento inteira. Aí vem a execução, vem o embargo de execução. Então a gente começou a atualizar os cálculos por nós mesmos, entrávamos no EasyCalc, no Google, a gente só atualizava e o processo já estava tanto tempo parado que quando a gente intimava as partes, inclusive o próprio INSS já estava avisado que a gente ia fazer dessa forma, e a AGU também, muitas vezes a gente conseguiu acordos para acabar com esse embargos de execução só com essa atualização do sim, cálculo, só trazer o cálculo para a realidade, entendeu? Então, é, assim, a gente tem que fazer várias, né, e seguir várias trilhas para o objetivo maior, que é prestar uma jurisdição que, em razão da quantidade, isso trazia muita angústia para a gente. Eu lembro que o desembargador, ele sempre falava isso, gente, eu passo tão mal quando eu vejo essa quantidade de processos, quantidade de pessoas, né, precisando, ainda mais de verbas alimentares e tal. Mas, assim, como a gente chegou e teve que começar do zero e nadar contra a maré, eu acho que, assim, poderíamos ter assim, alcançado o êxito mais rapidamente se a gente já tivesse chegado no ambiente que tivesse uma disponibilidade, né? Não só da equipe que estava épica, mas uma organização da própria instituição, sim, porque a Covid foi muito boa para assim, a informatização, para essa parte de melhorar as ferramentas de trabalho, né? Hoje a gente tem o Teams, que eu não sei como é que a gente vivia sem Teams, que a gente tem acesso a todo mundo, né? Então, assim, por um lado, a pandemia foi muito ruim, né? A gente não pode nunca dizer que foi é, boa, mas para a instituição, eu acho que o tribunal da primeira região foi muito importante para essa unificação das ferramentas de trabalho e para viabilizar melhor o trabalho. tá. E aqui a Fernanda tinha me falado aí que são 9 servidores por gabinete, né? Isso. E acaba assim, tem a chefe da assessoria, né? André é chefe de assessoria, mas também tem a chefe do gabinete, é isso? É, É, E qual tem a que é a chefe. diferença? Assim, eu sei mais ou menos, mas queria que vocês falassem a diferença básica, assim. Não dá muito conflito, não? Professor, De eu chefe? posso voltar um pouquinho no que a Andrea estava Pode, falando? claro. Para você ver como realmente o TRF está passando por uma fase de renovação espetacular. E eu me sinto, assim, privilegiada de ter passado e ajudado essa fase. O senhor, a André falou que quando chegou aqui no TRF, pegou um acervo de 30 mil processos. Com a criação do TRF e a criação desses gabinetes novos, o senhor tem ideia de quanto um gabinete de previdenciário está hoje com os processos distribuídos? Ó, eu, 13 mil 13 processos. mil. É. 13 mil. Além disso, Não é pouco, ela né, gente? colocou. Assim, mas eu Não, prefiro 13 do que mas 30. para 30 É, tá muito é. bom, né? Outra coisa que ela diz também, a, a falta de informação de como trabalhar os sistemas, de como superar os obstáculos, como superar os desafios. Hoje, esse grupo de pessoas que ingressaram, inclusive, eu vou lhe dizer, uma grande quantidade de servidores também participaram dos cursos, que isso é muito bom. Porque os servidores poderiam ficar lá no lugarzinho deles sem querer, mas não, houve uma adesão muito grande de servidores. E o que é que vai acontecer? Esses novos servidores, claro, vão entrar sem o conhecimento prático,
mas Sim. com muita informação de como superar, de como retirar as pedrinhas do sapato. Então, eu acho que o tribunal, neste momento agora, realmente fez um gol de placa, viu? Temos muitos desafios ainda, né? Mas houve, assim, uma organização, uma gestão, como o senhor coloca no seu curso, impressionante. Professor, era muita gente chegando, era muita nomeação, era o sistema que tinha que estar em dia para que eles pudessem ingressar no PJE, no SEI. E houve assim, tinha momento que eu falava, gente, não vai dar conta. Porque pingava os servidores. Então tinha semana que chegavam 3, na outra semana mais 4, aí saíam mais 3. Então, a gente ficava naquela insegurança. E eu falava, meu Deus, daqui a pouco só tenho eu na minha coordenadoria, no meu gabinete. Mas não, o sistema funcionou muito bem. A engrenagem funcionou muito bem. E realmente estamos de parabéns. Perfeito, excelente. E aqui, mas voltando aí, só para a Sim, gente doutor, sanar essa sobre a dúvida aí. diferença, né? É, Então, na verdade, o senhor falou deve dar, realmente, assim, o ideal é que sejam pessoas que já tenham, né, uma Experiência. relação, porque a gente tem que trabalhar, o chefe de assessoria com o chefe de gabinete, a gente tem que trabalhar em parceria, porque são muitas demandas, inclusive, assim, a demanda processual é a mais fácil de se resolver. O problema é a demanda pessoal. E isso é que é complicado. Porque você pode pegar qualquer processo para resolver que você lá resolve, mas lidar com o ser humano é muito desafiador. Então, assim, o chefe de gabinete e o chefe de assessoria, em tese, assim, vamos lá. O chefe da assessoria, ela tem vamos dizer assim, uma responsabilidade maior com a unificação, com a questão assim das minutas, zelar pelas minutas para que saiam tudo de uma forma conforme o entendimento do desembargador. Mais essa questão assim, né? Vamos dizer, que eu não vou dizer que é intelectual, porque o chefe de gabinete hoje também tem esse papel, porque não dá para mais, como antigamente, para o chefe de gabinete fazer um papel de diretor de secretaria, porque não tem como o chefe de gabinete não minutar diante de toda a demanda que a gente tem. Tipo assim, é um privilégio ficar lá só fazendo o trabalho é, administrativo, vamos dizer assim, entendeu? Então, hoje, eu acho que essas duas funções, para funcionar bem, elas estão se igualando, porque, em verdade, né, tem essa questão administrativa, que não é pequena, mas também o chefe de gabinete hoje precisa sair do administrativo e ir também para a parte jurídica e para colaborar com essa parte de minutas também. Então, assim, são duas funções muito importantes, precisam andar juntas e acho que, assim, estão em pé de igualdade e precisam dar as mãos, né? Porque uma pessoa sozinha é difícil, a gente precisa ter alguém para dividir, né, os problemas do dia a dia, que fiquem mais leves, né? E você consiga seguir. ótimo. E aqui, vocês falaram, né? A Andrea falou que quando chegou no gabinete estava ainda uma situação, você não tinha a quem recorrer muito, né? A Fernanda já está apresentando uma nova realidade e tudo. Como é que está em termos de cooperação? A turma nova com a turma antiga, os gabinetes entre si, como é que tem funcionado? Ou continua como era antes? Olha, esse aí é a nossa grande pedra, né, Andréia? A gente não tem uma pedra, é um pedregulho que está no sapato. Mas eu acho, como eu já estava até conversando com a Andréia, eu acho que as coisas vão tomar um outro formato. Por quê? Realmente, na época que eu entrei no gabinete, era tudo muito separado. Quem fazia aquilo, quem fazia o outro fazia outro. Os sistemas não funcionavam, nós não tínhamos a quem recorrer. Ainda precisamos melhorar muito, né, André? Então, nós temos sistemas que apresentam falha.
mas a gente tem a quem pedir socorro, pelo menos agora, né? Então, eu acho que vai existir uma maior cooperação. A Andrea, inclusive, abriu agora o leque, né, de disponibilizar minutas, né, que, como ela diz, isso não é porque ela é legal, que ela é uma pessoa bonitinha, que ela gosta das pessoas, é porque é um dever, né? É um dever você compartilhar, porque quem está ali precisando do nosso trabalho é o jurisdicionado. Então, ele quer que a justiça ande, resolva, e para isso, né, a gente precisa da cooperação É, dos mais só que, novos, ó, dos mais Nanda, eu acho antigos. também importante a gente usar esse canal aqui, porque assim, que fique bem claro que essa via só está saindo de mim, essa via de colaboração. Porque assim, eu não tenho eu não trabalhei em todas as competências. Eu trabalhei em previdenciário, militar, servidor e agora o penal. Mas tem outras competências, né? Então, assim, outra coisa, eu também gostaria de ter acesso aos arquivos dos colegas. Então, assim, muita gente eu disponibilizei que já são servidores antigos e que poderiam também ter agido com reciprocidade. Então, assim, como eu lhe disse, eu acho que isso é um dever funcional. Eu não estou, assim, me colocando à disposição, nada mais porque eu acho que eu sou uma servidora pública e que eu tenho que colaborar com o órgão onde eu trabalho, ou com qualquer órgão. Se precisar de mim, eu, como servidora pública, eu estou à disposição. Mas eu gostaria também que os colegas ficassem disponíveis para minha equipe, entende? Então, assim, que isso seja um início e que as pessoas elas sejam contaminadas, né, por essa iniciativa, mas que só, se for só a minha via, é muito limitada. E até porque também eu gostaria de ter acesso, porque a gente não tem tudo. Nós não temos todos os arquivos, a gente não já pegou todos os casos. E assim, o tempo que a gente perde, às vezes, para, por exemplo, a questão do ANPP, né? Saiu um julgamento esses dias agora no Supremo, até foi Faquinho relatou, que ele entendeu que o ANPP pode ser, pode ser formalizado, inclusive após o trânsito em julgado. Então, não tem mais isso, só pode antes da denúncia na primeira instância. Não tem sentido isso. Vamos dizer assim, a ideia, o surgimento desse acordo de não persecução penal, ele tem que atingir todas as instâncias. E aí, o que acontece? A lei diz que precisa ter uma audiência para ouvir, né, o réu sobre a voluntariedade dele. Então, o doutor Wilson, como é professor de processo, e a gente preocupado em cumprir a lei, mas, por outro lado, dar celeridade e fazer os acordos, ele teve uma saída genial. Ele falou, olha, a gente homologa o acordo, mas condiciona ao juiz de primeira instância para ouvir o réu, e se ouvindo ele realmente disser que estava que consciente de que queria fazer esse acordo, já segue para a vara de execução. Então, assim, é genial isso. Aí quer dizer, um negócio genial que todo mundo já deveria estar sabendo disso e aplicando. Então, assim, aí algumas pessoas que eu tenho amizade, a chefe de assessoria do gabinete do doutor César, Mariana, eu já mandei para ela e tudo, mas, tipo assim, as pessoas ficam ilhadas e, às vezes, perdem a oportunidade assim, da gente voar, entende? Então, assim, que esses compartilhamentos, essas boas práticas possam se tornar rotina. Não como uma questão de solidariedade só, mas como uma questão de dever funcional. É muito mais do que solidariedade. É isso que eu te falei, é uma questão de dever funcional. Porque a gente precisa, né, trabalhar para que o TRF1 seja, né, seja um órgão, né, um tribunal que, aproveitando toda essa oportunidade, seja ágil, né? Eu me lembro que quando eu olhava no Google, assim, aqueles comentários sobre o TRF1 lá atrás, nossa, eu ficava tão triste com as coisas que as pessoas falavam. Ah, eu tenho um processo lá que já tem mais de 10 anos e tal, as pessoas reclamando. Então, a gente tem que pegar esse momento da reestruturação e, assim, e se unir,
para poder funcionar, porque senão daqui a 5 anos vai estar tudo ruim de novo, entendeu? É. Aqui, nós vamos até falar aí, né, no curso aí sobre o benchmarking, né? O que é esse benchmarking? É justamente esse processo de comparação, de buscar boas ideias na casa que é ao lado, né, no gabinete ao lado. E realmente assim tem que ser uma coisa assim institucional mesmo, né? É. Do pessoal abrir as portas, e que não, você quer, eu tenho essa ótima prática aqui, porque a gente já viu isso demais, viu, pessoal, dando uns cursos aí pelo país. Às vezes está lá uma pessoa quebrando a cabeça por uma solução, o outro que está ali do lado dele já solucionou isso há muito tempo e já está Pois é. aplicando uma ferramenta, uma estratégia de trabalho. Então assim, isso aí seria essencial. Né? Eu fico pensando assim, a gente fazer encontros, às vezes periódicos dos gabinetes, uma coisa, sabe, não é para chamar um palestrante maravilhoso, processualista, para dar uma aula, não. É cada gabinete apresentar uma boa prática. Aqui, ó, gente, minha boa prática é isso aqui. Ó. Essa é minha... Isso que a Andrea falou, doutor Wilson, ó, nós estamos... É uma homologação condicional. Manda para o juiz, se o juiz lá conseguir ouvir a pessoa, concordou, pronto, está lá homologado. Se não, acho que devolve os Volta. autos, né, André? Devolve o Se processo não e resolve. volta. E Está julga. dizendo Isso. lá, se não volta, a gente prossegue. Mas É. o processo não precisa descer para subir, para descer para subir, já desce de vez. Se É. ouviu, tá tudo certo, vai para execução. Entendeu? Então, Perfeito. assim, É. e também a gente não está homologando sem ouvir o réu, porque é uma garantia do réu. Né? Pode ser um laranja, não sei, tantas coisas podem acontecer. É. Então, a gente também não pode passar por cima da lei. Se a lei manda ouvir, vamos ouvir. Mas não vamos descer para subir, a gente já desce de uma vez, entende? Então, assim, essas coisas, assim, são tão importantes a gente compartilhar um com o outro, né? E como eu falei para a Fernanda, não é simplesmente dever funcional. Eu penso como um dever funcional. É. Não, eu acho que é por aí. E aí, pessoal, também é um tal negócio, né? Se nós estamos aguardando também um tribunal para ele tomar assim, eu vou providenciar isso, às vezes é complicado. Isso aí tem que ser uma iniciativa de vocês, né? A Sim. Andréia realmente Sim, deu, acho sim. que a Andréia deu um primeiro passo aí, né? Eu vi lá no grupo que ela, né, disponibilizou para muitas pessoas aí os arquivos. Aí a Fernanda, provavelmente, quando tiver o delas, tem que ter reciprocidade, né, Fernanda? Vai Não, fazer o mesmo. inclusive, professor, eu nem esperei pessoas como a Andrea. Eu fui pedindo. Olha, você poderia disponibilizar. Aí o Fabrício, a Loíla, né? Então, às vezes, tem muito receio nosso. Não vou pedir ajuda, porque aquele gabinete vai achar que a gente só está querendo, né, copia e cola. Então, realmente, é necessário a gente fazer uma mudança nessa mentalidade. Porque talvez até criar ideias geniais, últimas ideias, e unir, né? Como o senhor está fazendo. O senhor está fazendo um trabalho maravilhoso, porque o senhor está dando aula e está colocando a gente na prática. Então, quando tem aquelas informações, aquele do Fabrício, da Andréia, do pessoal dela, né? Então, a pessoa se sente motivada. Olha, fulana já faz, então eu vou fazer. Por que não? Né? Então, realmente, não estou querendo, assim, fazer a propaganda do curso, mas eu fique Não, certo mas que pode fazer, neste viu? momento, Pode fazer, pode, né? Fernanda. Não, fica à vontade. Neste momento que o TRF1 está passando, o senhor está sendo de suma É importância, verdade. professor. Não é? A gente tá, eu mesma, eu fiz muita coisa quando peguei a coordenadoria que eu não sabia que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo, né? E o senhor, então, está abrindo as janelas. Olha, gente, é assim, poxa, eu já fiz isso e deu certo. Então, propaganda mesmo, o senhor merece, viu? Hoje, mas aqui, ó, e sinceramente, eu me lembro quando eu cheguei lá em Montes Claros, né? 24 mil processos numa vara. Eu falei, gente, é processo demais. E aí eu e o Luiz Pedrosa começamos a aplicar isso e tal, pau, pau, pau. Melhorou demais. Eu falei, gente, eu acho que assim, eu egoisticamente ficar guardando só para mim não tem muito sentido, não, porque eu também penso nisso. Eu sou vinculado a um tribunal. Aí está lá o pessoal falando mal do meu tribunal, a vara está funcionando bem, mas aqui tá, uma partezinha está funcionando bem. O ideal é que tudo Uhum. funcionasse, né, corretamente. Então, realmente, o plano é esse. Tem que distribuir
essas estratégias, ferramentas, tal, para evangelizar. É meio que um evangelho mesmo, ó, difundir a palavra da gestão, para a gente formar. Eu sempre brinco, no final das lives aqui eu falo, ó, vocês duas, eu já vou antecipar então, já estão convidadas para as fileiras do meu exército aí de gestores. Nós temos que formar um exército de gestores aqui no judiciário, gente. Porque é isso, ó, temos dinheiro, temos estrutura, né? Temos pessoas muito preparadas, por que o negócio não vai funcionar? Funciona em tantos lugares, tem que funcionar, né, pessoal? E eu acho assim, e o papel do judiciário é muito importante, né? Tem muita gente que depende dele. Fica lá, bota a expectativa, né? Então, assim... E quando a sociedade não confia no judiciário, né? É como se a gente se sentisse assim, sem esperança. Então, assim, a gente desamparado, tem que lutar, né? para que isso não aconteça, né? Que essa prestação judicial ela chegue o mais rápido possível. E por isso que essa reestruturação que vai passar a composição de 27 desembargadores para 43, assim, praticamente vai quase dobrar, né? É a hora que a gente não pode deixar essa oportunidade passar. A gente tem que segurar com todas as forças e investir, assim, para poder todos os gabinetes funcionarem bem, para poder a sociedade ficar satisfeita, né? Porque, de qualquer sorte, também a gente tem que pensar que o custo vai aumentar, né? Assim, a sociedade está pagando também por isso, né? Por esse aumento, né? Por essa reestruturação. Então, se a gente, quem paga nosso salário é o povo. E ele também está pagando essa reestruturação, então a gente precisa dar uma prestação jurisdicional melhor do que estávamos dando, né? Eu acho que esse é o pensamento. E assim, né? Eu estarei à disposição sempre, independente de ser pro TRF1, na instauração do TRF6 também, eu pude, né? Fiz algumas reuniões com alguns gabinetes, assim, sempre o que precisarem, eu estou à disposição, porque para mim é um dever funcional, eu sou servidora pública e estou aqui para isso, né? Sou paga para isso. E estou à disposição sempre. Isso. E, professor, nós ainda vamos fazer uma live, eu e a Andréia, olha, tá? Falando sobre a nova estrutura, sabe? A nova mentalidade. Futuro, né? Vamos fazer no futuro, claro. ficará. Até com os novos gabinetes. Porque, como ela diz, ela não quis que alguém sofresse o que ela sofreu. Por isso, ela divide o conhecimento, divide as oportunidades com outras pessoas. E principalmente aqueles que estão chegando. Então, anteriormente era muito difícil quando a gente chegava no gabinete. Agora, com certeza, eu tenho muita certeza disso. Vai mudar. E pode contar com as duas o senhor falou que ia nos colocar na fileira de quê? Exército de gestoras. Então, pode colocar no Exército, mais duas. E aqui, ó, eu quero fazer a live com vocês, então, daqui a um tempo, para vocês chegarem assim para mim, eu estou tão entediada. Sabe, entediada, assim, não. Aí demora. Os processos já acabaram, assim, está chegando tão pouco, não sei mais o que fazer. Não tem como ficar entediado no direito penal, é muita emoção. Que a emoção seja diária, né? Vai chegando, a gente vai se emocionando, vai resolvendo ali mesmo. Mas assim, o importante também trabalhar com qualidade, né, pessoal? Não só produzir com qualidade, mas eu falo assim, vocês terem qualidade, né? Então, assim, é lógico, o penal é uma emoção atrás da outra, cada processo é uma história, né? Eu gosto também do penal, né? Minha formação foi de penal. Mas, assim, tem que trabalhar com qualidade, né? Qualidade de vida no trabalho. E aí uma coisa que eu penso, chegando aí mais de uma centena de gente nova. Acho que está todo mundo entusiasmado, não está não, Fernanda, que conviveu muito com o pessoal? Tá sim, tá. Eu fiquei com muito receio, até por isso eu tomei essa iniciativa com os outros dois coordenadores, de procurarmos algo a mais do que os cursos, né? Porque eu tinha receio deles começarem, porque quando a gente entra, quando eu entrei no tribunal mesmo, gente, eu me senti a pessoa mais importante da face da Terra.
Aí, se você não tem um estímulo, se você só vê coisa negativa, se você, né, tá naquele, como a André falou, né, se sentindo só, aí é uma Você tinha situação que ruim. ter Então, a mandado gente esse procura. pessoal lá para o gabinete da gente, Fernanda, para a gente já colocar todo mundo para trabalhar com o processo, já Com distribuía certeza, lá André. uns votos para eles minutarem. Quando É. começassem agora, eles já estavam sabendo. Eu acho que tem que haver um intercâmbio entre os mais antigos e os novos, Sim, para que um possa, né? Porque, olha, professor, o pessoal que está chegando é tudo pessoas assim, jovens, que já estão em segunda fase de concurso de juiz, de promotor. Então, quer dizer, o nível é muito Muito bom. bom. O negócio é colocar a mão na massa. E eu acho que isso, pegar o processo, analisar o processo, viver esse dia a dia. E nada melhor do que a experiência do mais antigo, né? Uma coisa que eu noto, às vezes, no serviço público, assim, no judiciário, né? Às vezes chega uma turma assim animadíssima. Aí tá lá animada, com aquele gás, vou mudar o mundo, né? Vou ajudar, fazer justiça e tal. Chega num ambiente lá que é um ambiente assim, sério, gente. Foi celebrado um pacto de mediocridade. Você finge que trabalha, eu finjo que estou trabalhando, que eu estou te fiscalizando, não sei o Exatamente. quê. Todo mundo começa a ficar apático e tal. Chega num ponto, a pessoa, ela murcha. E é aí, isso que a gente assim, não pode deixar não acontecer, pode. né? A gente tem que Essa que é a pegar questão. esse pessoal e trazer para emoção, Né? para sentir orgulho de ser servidor do TRF, né? E o orgulho também vem quando a gente percebe né, as consequências, a prestação judicional, as pessoas felizes, a sociedade satisfeita. Então, assim, acho que é um Uhum. todo. Por isso, assim, que é que eu estou dizendo, o momento é agora. É, A gente tem que trazer essa galera para a gente. Assim, em verdade, assim, a minha equipe já era formada, assim, veio até uma moça nova, que ainda bem, né, que sobrou uma dessas para mim, porque um juiz trouxe alguém já antigo e ela ficou sem lotação e foi lá para o gabinete. Mas, assim, por isso que realmente esse grupo que o senhor criou, esse curso, vai ser importante para esse pessoal. E, assim, eles estão me procurando no gabinete. Sexta-feira passada eu atendi um, sexta-feira eu vou atender outro, porque eles estão querendo aprender a rotina. E aí a gente também fala um pouco, né, sobre assim, como é a nossa experiência e trabalhar com o desembargador Wilson realmente é muito bom, assim, porque ele é um magistrado que tem um lado humano muito grande. Então, assim, as pessoas saem animadas, sabe? Então, se eu puder também colaborar para essa injeção de ânimo, eu também estou é. independente não só de arquivos que a gente colabora, né? Mas aqui, Mas a gente puder. ô André, agora lembrando, você colocou lá uma lista também de processos com prescrição no grupo. Isso, Isso é o porque, quê? Os processos doutor? foram redistribuídos. Porque os É, processos, houve uma sim, redistribuição. E essas pessoas receberam todos de uma processo. vez sem o cálculo de prescrição. Então, É, assim, como é um trabalho manual e muitas vezes eles não sabem ainda fazer o cálculo de prescrição, veja, porque é uma questão até um pouco complexa para quem está chegando, né? Você fazer aqueles cálculos de prescrição. Então, assim, eu já mandei a minha tabela, porque as pessoas, quando perceberem que o processo veio do nosso gabinete, então elas já colocam lá na etiqueta a data de prescrição e não vão ter mais essa preocupação de ter que fazer de novo, refazer, porque demora você fazer um cálculo de prescrição. Você tem que sair olhando o é. processo inteiro, né, para E saber. todo Então, mundo assim, faz isso é esse controle importante aí? demais. Hã? Todos os gabinetes fazem esse controle de prescrição? Todos Você sabe? têm que, assim, todos É, fazem, porque senão vão prescrever. é, E aí é importante que os gabinetes antigos que perderam processos tenham também esse cuidado, né? Por isso que eu até coloquei no grupo e falei assim, para poder ver se os outros também se estimulavam a compartilhar, porque é uma informação muito importante. E é. que também não deixa de ser um dever funcional, porque essas pessoas vão ter que iniciar do zero fazer o cálculo de prescrição. Porque, veja, se todos mandassem,
eles não iam ter cálculo de prescrição. Já iam estar com todos os processos calculados, entendeu? Então, Sim. assim, todos os gabinetes têm o cálculo de prescrição. Isso é necessário, senão não dá para trabalhar com penal. Aqui, ó, e uma coisa que acho que todo mundo tinha que ter em mente nesse aspecto aí cooperativo, é porque assim, a curva de aprendizagem, ela é lenta, né? Assim, ela começa aqui embaixo devagarzinho, ela vai subindo, é quase que assim, é uma hipérbole, meia hipérbole, né? E aí, tipo assim, não tem jeito. Então, tanto é que o pessoal chega e fala assim, ai, não, eu treino um estagiário, depois de muito tempo ele sai, nossa, então eu gastei uma energia danada treinando, ele saiu rápido, né, vou ter que treinar outro, ou seja, o problema é grande a curva de aprendizagem, que até a pessoa pegar o jeito. Mas é o tal negócio, a gente pode oferecer mecanismos, instrumentos para facilitar isso, Sim. né, para facilitar o trabalho. Então, por exemplo, uma lista dessa, as minutas já disponíveis e feitas sobre determinada matéria. Tudo isso vai reduzir o prazo aí da curva de aprendizagem. Então, assim, Exatamente, ó, doutor. E daqui que um gabinete aprenda tudo e comece a funcionar, que foi o que aconteceu com a gente, que a gente não sabia nem usar os sistemas e não tinha ninguém para nos ensinar. Ou seja, veja que quanto tempo que a gente perdeu para sim, poder conseguir que a máquina começasse a andar. É isso que a gente não pode. A gente não tem tempo para isso. Na verdade, as pessoas não têm tempo para esperar. Quer dizer, é o povo que está lá precisando, né? No nosso caso, que era previdenciário, tinha gente passando fome. E as pessoas sem querer nos ensinar como usar o GDoc, como usar o sistema, como é uma coisa assim que é realmente surreal. É surreal. De onde eu vim, que é a seção judiciária da Bahia, não existe isso, não. Assim, um lugar comum a gente compartilhar conhecimento, discutir um processo, compartilhar arquivos. Eu vim desse lugar. Então, assim, é aquela coisa que a gente passa o que a gente aprende. Do mesmo jeito que a gente o que os nossos pais nos ensinam, na justiça eu sou o que a minha mãe, seção judiciária da Bahia, me ensinou. E assim, eu sempre vou estar em qualquer lugar que eu vá, eu vou estar sendo grata por eu ter, né, chegado na Justiça da Bahia e ter sido recebida com tanta ajuda. E aí eu não seria ingrata de não contribuir, né, para outras pessoas, porque a vida é assim, alguém te ajuda aqui, você ajuda lá, né? Mas, como eu estou dizendo, não é nem ajuda como uma questão de caridade. Eu volto a dizer, é um dever funcional. É um dever funcional. Está acima de bondade, de caridade, solidariedade. Enquanto as pessoas não perceberem que é um dever funcional, eu acho que as coisas assim vão ficar ainda presas, sabe? É nesse Não, sentido. aqui, eu estou vendo aqui a Mariana falando, ela falou que ó, parece que o pessoal tem medo de compartilhar o conhecimento no tribunal. Então, assim, às vezes não sei, será que é medo? Às vezes até vergonha, não, tá muito ruim aqui minhas Não, minutas, doutor, não bobagem, acho que é né? vergonha, não. Eu acho que é uma questão mesmo de poder. Conhecimento é poder. E as pessoas aqui, é uma busca muito grande por CJs, né? Essas questões. Porque a gente nunca pode esquecer que a gente faz o concurso para o cargo. Todo mundo faz o concurso para o cargo. Ninguém faz o concurso para a função ou CJ, sabe? E isso é uma consequência. Eu vou fazer 25 anos de Justiça Federal trabalhando duro, sábado, domingo, tal, quando precisa, mutirão. Eu só fui ganhar CJ agora, quando o meu chefe veio para o tribunal. Mas eu sempre trabalhei igual. Não trabalho mais hoje porque eu tenho CJ, entende? Então, às vezes é isso, é uma questão de controle, Mas conhecimento é aqui, ó, poder, né? Não sei. pode ser vergonha. Às vezes o pessoal está fazendo uns votos meio estranhos aí, meio Acho que fraquinhos, não. eles estão com vergonha de compartilhar, hein? Ai, Né? tomara que seja isso, doutor, tomara. Aqui, ó, e você falou da Justiça Federal lá da Bahia, mandar um grande abraço para eles, viu? Porque, assim, eles já fizeram 3 turmas do AJA, 70% das varas lá fizeram o curso. Estamos vendo agora se fazemos mais uma quarta turma lá, também com a sessão, com o setor administrativo. E é uma turma assim, né? Tem anos que eu estou convivendo com eles. Todo ano está tendo curso.
e eles são ótimos. São né? Assim, ótimos, doutor. engajadíssimos, muito preocupados com formação, com capacitação. São muito preocupados, sabe? E correm atrás disso. Isso aí é uma forma de dar um abraço para a turma aí, Seção Judiciária da Bahia. Que bom. Inclusive, E eu me professor, sinto também parte, então vou receber um abraço. Diga, me Fernanda. tire uma dúvida. Ah. E já tem alguma turma de magistrados? Não, aí a turma que a gente faz é com todo mundo. É o magistrado, o diretor de secretaria, mais 3, 4 servidores da vara, entendeu? É a equipe toda. Então, assim, Isso é bom, porque é não, importantíssimo isso. isso, não, gente, não tem sentido. Por exemplo, nós já fizemos curso só para juiz, fizemos curso só para diretor de secretaria, fizemos curso só para servidor. Mas o melhor aproveitamento é quando Sim, você envolve todo mundo, juntar. sabe? Sim, Junta sim. todo mundo. Eu lembro no Tribunal de Justiça do Piauí, teve uma unidade lá que até os estagiários estavam fazendo o curso. E eu confesso, Excelente. foi uma das unidades que mais aproveitou. Tiveram assim, uma melhora, um desempenho assim, excelente. Então, assim, tem que envolver todo mundo. Eu fico vendo, Sim, tem tribunais que tem assim, escola judicial de magistrados, escola judicial de servidores. Aqui, gente, acho que a escola é uma só, está todo mundo trabalhando junto. O sim. objetivo de todos é comum, entendeu? A formação tem que ser para todos e na mesma orientação e sentido. Mas Exato. aqui, já está quase 8 horas da noite aqui, vamos já caminhar para o encerramento. Mas eu queria o seguinte, né? Queria que vocês duas falassem em 2026, final de 2026, como é que vocês vão estar? Daqui 3 Eu vou anos, estar 3 anos e meio. aplicando todos os conhecimentos do curso do AJA, vou estar com a qualidade de vida melhor, ou seja, trabalhando bem, mas dentro não vou precisar virar à noite, como eu tenho costume, não vou precisar trabalhar sábado e domingo, vou estar lá trabalhando e julgando os processos no dia que eles estão chegando. Isso aí é o meu sonho e a minha meta. A gente vai zerar o gabinete e vamos julgar na medida que eles vão chegando. Eu acho que essa aí, eu espero que em 2026 eu possa dizer isso assim com toda a convicção que a gente conseguiu. E você, Exato. Fernanda? Olha, em 2026, professor, eu desejo olhar para trás e ver que todo esse esforço que nós estamos fazendo, toda essa engrenagem que nós estamos vendo ser construída, ela esteja girando da melhor forma possível, né? Principalmente com relação ao compartilhamento. André, já pensou a gente em 2026 ter um tribunal em que todos os gabinetes se juntam, se reúnem, tiram dúvidas, colocam dúvidas, realmente vai ser tudo de bom. O povo E vai é isso que eu agradecer desejo. bastante, né, Fernanda? A sociedade Se vai depender da agradecer bastante. gente, vai chegar lá, viu, professor? Que Pode colocar na sua agenda. pronto, que ótimo. E aqui, ó, eu em 2026 espero ainda estar conversando com vocês, trocando figurinhas, ideias para a gente aplicar a gestão no judiciário. É o que eu sempre digo, gente. O judiciário, os tribunais que começarem a investir em tecnologia e em gestão, eles vão se destacar, sabe? Só tecnologia não é suficiente, só gestão também não dá, tem que conciliar os dois. E aí Exatamente. eu, né, espero aí que o pessoal, né, o TRF1 também realmente pense nisso e invista, né, em tecnologia e gestão, que eu acho que assim, há muitos frutos a colher com isso, É tá bom? verdade. Exatamente, professor. Pessoal, Obrigada por tudo, pela oportunidade e estamos sempre a postos. joia. Fernanda, também Sim, ó, as fileiras aqui, estamos já Prontas. preparadas. já recrutei mais duas guerreiras, então. Isso. Pronto, vamos para o Exato. exército. Joia. Gente, agradeço muitíssimo, então, a participação, né? Eu vou colocar esse vídeo aí também lá no nosso ambiente virtual, para a turma que não pôde assistir, né? Que consigam ver e tudo. E assim, né? Vamos em frente, né? Ainda nós temos muitos encontros aí pela frente, nós temos muita coisa de gestão para poder, né, trocar ideias e conversar. E a expectativa e o meu desejo é isso, que realmente vocês consigam implementar muitas coisas aí no TRF1
e obtém uma melhor qualidade de vida no trabalho e um melhor atendimento, né, para o jurisdicionado, né? Porque ele, na verdade, é o destinatário final de todo esse nosso esforço, não é isso? Exato. Bom, Tá bom, professor. Um abraço, Adriana, um abraço para todo mundo aí, beijo. viu? Tchau, Fernanda. Beijo. Obrigado, pessoal. E Obrigada. agradecer também, né, a todo mundo que nos assistiu aqui. Ó, muito obrigado. Sim. E não deixe de nos acompanhar, né? Teremos outras lives sempre falando sobre gestão. Até logo. Tchau. Tá. Obrigada.